pessoal, Marco Valentim mais uma vez. Hoje eu vou estar tratando de um assunto que algumas pessoas já me perguntaram, eu vejo muita dúvida em relação a isso, que é sobre o nome dos candles, tá? Qual nome dar para cada candle, e realmente sim, o meu questionamento é se isso é importante. Eu vejo as pessoas dando muita atenção para os nomes e desvalorizando e dando pouca atenção para a informação mais importante, que é o que aquele movimento está representando naquele momento, tá certo? Então, vamos olhar aqui, por exemplo, esse gráfico aqui do Euro USD no diário, tá? Uma coisa que a gente tem que ver, que a gente tem que tomar muita atenção, é que, primeiro, os gráficos eles não serão iguais, tá certo? Uma corretora que está em determinado fuso horário terá o fechamento do seu gráfico, a composição do seu gráfico diferente de uma corretora que vai estar em outro fuso horário. Então eu tenho aqui a corretora Exness com um MPT5 e aqui a corretora Active Trade. Se a gente for ficar mexendo, você já vê que os gráficos já estão diferentes no diário. H4, a mesma coisa. A mesma coisa. Ó, H4 a mesma coisa. Você vê que a última vela da H4 aqui na Active Trade foi uma vela negativa, praticamente formando vamos supor assim, o pessoal que gosta muito de nome, né, formando uma estrela cadente. Aí se a gente for na Exness, já não teve isso. Teve uma vela aqui com um pouco de indecisão, porque ela praticamente abriu e fechou no mesmo ponto, deixando sombra dos dois lados, e depois continuou subindo. Então assim, se uma pessoa fosse operar estrela cadente, vamos supor assim, aqui, se ela operasse na Active Trade, ela teria feito entrada. Se ela operasse na Exness, ela não teria feito entrada. Então, tem que tomar muito cuidado em relação a isso, que as pessoas estão muito focadas no que significa o nome, o que o nome significa e o que fazer quando aquele nome aparece, mas elas não sabem interpretar o que aconteceu naquele candle, o que aconteceu naquele período de candle, tá certo? Então tem que tomar muito cuidado em relação a isso, tá? Então, se a gente for pegar aqui simplesmente essa estrela cadente, ela não nos diz nada, apesar dela estar vindo de um momento de alta, tá? Por menor que seja, mas foi um movimento de alta aqui de 1000 pontos, de 100 pips. Somente essa estrela cadente aqui não nos diz nada. Tem que olhar o conceito e tem que olhar o que aconteceu com o preço nesse período, tá? O que eu costumo fazer? Eu, particularmente, não ligo muito para nomes. Tá certo que com a experiência, com o período, com as conversas e as vivências, você acaba assimilando, você acaba aprendendo os nomes, as terminologias, do mesmo modo que uma criança aprende a falar pela observação do seu ambiente, do ambiente em que ela vive, tá? Então, o primeiro ponto que eu falo para você não se preocupar em decorar nome, porque isso aí vai acontecer de forma natural. Se você tiver em grupos sociais, redes de amigos, estudos e coisas desse tipo, essa assimilação, essa absorção de conhecimento vai acontecer de modo natural, tá? Da mesma forma que uma criança, ela aprende por ouvir as outras pessoas falando. Isso aí vai acontecer com você também. Então não precisa, já na primeira semana, querer criar aquela lista de nomes com significados e antes de dormir, ler aquilo, depois, primeira coisa que fazer quando acordar, ler aquilo de novo e fazer tipo uma lavagem cerebral. Não, deixa o seu cérebro absorver na sua velocidade, deixa o seu cérebro trabalhar
no ritmo que ele está acostumado. E isso vai acontecer. Inevitavelmente você vai aprender. Mas evite ficar apenas preso às terminologias, tá certo? Não faça isso. Evite ficar preso apenas na terminologia. Se aparecer uma estrela cadente, eu vendo. Se aparecer um martelo, eu compro. Se aparecer um engolfo de alta, eu compro. Somente isso, tá? Lógico, a gente precisa de uma mecânica. A gente precisa de uma mecânica para facilitar até mesmo as nossas operações e eliminar um pouco o fator psicológico que pode, caso ele não seja treinado, atrapalhar no bom andamento da operação. Mas a gente precisa também utilizar da nossa humanidade, porque o robô, por mais evoluído que seja, as pessoas têm muito esse conceito do robô fazer sempre melhor. Robô nenhum faz coisa melhor do que a gente, tá? Eles fazem mais rápido, mas ser mais rápido não significa ser melhor. Então, se você programasse, por exemplo, um robô que só venderia em estrela cadente, ele teria vendido aqui. Ele teria vendido aqui, não teria visto o conceito, ele teria vendido aqui e agora estaria com 400 pontos negativos, tá? Então, a gente tem que olhar muito o conceito, tá certo? Então, o que eu avalio na minha interpretação de candles? Eu avalio simplesmente como se fosse um cabo de guerra. E eu olho quem venceu esse cabo de guerra. Somente isso. Somente isso. É isso que eu olho. Quem venceu esse cabo de guerra, tá? E o candle mais importante sempre vai ser o último. Só que o que é o último candle? Me diz aí, o que você considera o último candle? Isso aí vai depender muito do período que você vai operar e do que você vai querer fazer. Então, por exemplo, vamos pegar esse exemplo aqui dessa estrela cadente. Se a gente for pegar esse último candle aqui, é um candle de venda, tá? O padrão da estrela cadente, se você for olhar os livros técnicos, ele é um padrão desculpa, ele é um padrão de 3 candles. Então, na verdade, se você entrou aqui, você entrou do modo arriscado, porque ele precisaria de uma outra confirmação de venda para você estar fazendo a compra, para você estar fazendo a entrada na operação, tá fazendo a venda, desculpa, tá? Então ele vem de uma alta, forma uma estrela cadente e vem numa venda, tá? E aí nesse terceiro candle aqui, alta, venda com a estrela cadente e candle de venda com força, nesse terceiro candle aqui você entraria, tá certo? Mas vamos supor que você opera apenas estrela cadente. Essa estrela cadente aqui não dá informação nenhuma pra gente. Então a gente pode estar vendo, utilizando os 2 últimos, no máximo até os 3 últimos candles, para ver como que tá a situação geral do preço. Tá certo? Então, se a gente for pegar, por exemplo, esses 2 últimos candles aqui, a gente vai pegar aqui a abertura e o fechamento dele foi aqui, aqui, com essa sombra aqui, tá certo? Sendo que a abertura dele foi aqui, porque o candle começou aqui embaixo, subiu até aqui em cima e fechou aqui. Então, pera aí que eu vou fazer de novo. Então, na verdade, o corpo do candle seria esse aqui, com essa sombra aqui. Tá certo? Aqui ainda seria uma estrela cadente, sendo que seria uma estrela cadente no candle de 8 horas, seria uma estrela cadente, sendo que com a força compradora ainda existindo, tá? Ainda existindo. É a mesma situação. Ele subiu, não teve força para manter, desceu, teve um empurrão da força vendedora, mas não teve o suficiente para virar o preço. Então aqui, se a gente fosse considerar o candle de 8 horas, não sei se alguém utiliza, mas se a gente fosse considerar o candle de 8 horas, não teria esse padrão vermelho
aqui de venda, indicando venda. Teria apenas esse cabo de guerra. Se a gente fosse olhar aqui, somente o cabo de guerra, força compradora tentou, força vendedora protegeu, mas não protegeu o suficiente. Protegeu ali no máximo a metade. No máximo aqui a metade, tá ok? Então, essa informação é importante para a gente estar verificando o que a gente vai fazer, como que a gente vai trabalhar em relação a isso, tá? Outra, igual aqui, por exemplo, vamos estar olhando esse padrão aqui, tá? O que esse padrão aqui nos diz? Que teve uma força vendedora e depois que teve uma força compradora. Vamos ver como que ele se comporta se a gente fosse desenhar. Aqui seria a abertura, aqui seria o fechamento e tudo isso aqui seria um pavio. Esse aqui seria o nosso a nossa vela de 8 horas. Essa aqui seria a nossa vela de 8 horas. Olha só que interessante, como é que dá uma leitura bem mais clara. O que significa isso aqui? O que significa isso aqui? Desceu, força compradora, força vendedora tentou, a força compradora protegeu bem mais do que nessa nossa relação aqui. Protegeu muito mais do que nessa nossa relação aqui, porque se você for considerar aqui o tamanho do corpo e o tamanho do pavio aqui, olha a diferença. O corpo aqui está praticamente do mesmo tamanho, mas o pavio aqui está numa proporção muito maior, tá? Olha o tamanho desse pavio aqui, tá certo? Então, aqui a gente vê o quê? Quem aqui está vencendo o cabo de guerra? Quem aqui conseguiu proteger? Aqui conseguiu proteger mais o cabo de guerra? Força compradora, tá? Mas se você for olhar, por exemplo, em algum padrão, isso aqui não diz nada. Então, às vezes, esses dois candles aqui diz muito mais coisa do que esses dois aqui, tá? Então, vamos estar evitando essa questão realmente de eu preciso ficar sabendo sobre o que significa o candle, eu preciso saber o nome do candle, eu preciso sei lá mais o que. Então, não, você precisa entender o que acontece, o que aconteceu nessa região para que aquele candle fechasse daquela maneira. Eu vejo muitas pessoas decorando o nome do candle, mas ele não sabe nem o porquê que o candle trabalha dessa forma. Por que ele cria esses formatos, tá? Eu quando comecei, eu fui buscar a história dos candles para entender o porquê que o candle se forma dessa maneira. Então eu fui lá na época feudal, lá da venda de arroz no Oriente, para entender o porquê que o candle é formado assim. Então aí eu consigo interpretar o que significa uma sombra, o que significa um corpo largo e tudo mais, tá certo? Então, isso para mim, se eu fosse colocar de uma maneira um pouco mais simples, seria assim, seria a leitura de uma partitura. Quem conhece música e estuda música e tudo mais, sabe que existem lá, eu posso estar falando alguma besteira porque eu não sou especialista nisso, mas existem os acordes, que o pessoal, que é o que é amplamente divulgado, mas também existe a teoria musical. Tá? Então a pessoa que pega uma teoria musical, ela consegue ler uma partitura, ela lê uma partitura de qualquer instrumento, então ela lê a partitura de qualquer instrumento, identifica aonde está aquela nota ali, simplesmente por ambientação, e ela toca qualquer instrumento, lógico que tendo dentro da sua afinidade. E o nome dos candles eu entendo que seja um acorde, alguma coisa desse tipo, sendo que se você pegar um acorde num violão, digamos assim, o seu dedo vai estar de uma maneira. Se você pegar um acorde num piano, seu dedo vai estar de outra maneira. Mas aí quem tem conhecimento do acorde pode muito bem não ter conhecimento nenhum de uma partitura, tá?
me fugiu o nome agora dos nomes lá, das escalas, tá certo? Então, para mim, isso aqui é basicamente a mesma coisa. Então a pessoa fica muito focado com os nomes, mas esquece de pegar a teoria por trás desses nomes, tá? Os nomes são feitos para que realmente a pessoa tenha uma assimilação melhor, para que aquilo ali faça parte do seu entendimento, tá certo? Para que a pessoa crie afinidades com aquilo. Então, quem deu esses nomes foi na época lá, foi porque aquilo ali fazia sentido para eles, mas pode ser que não faça sentido para você. Isso aí depende muito. Então, assim, se eu quiser, vamos pegar aqui, por exemplo, vou ver aqui, isso aqui, um martelo invertido. Cara, se eu quiser chamar isso aqui de, sei lá, Thor caindo e Thor voando, alguma coisa assim, que tá bombando aí os filmes dos Vingadores e tudo mais, isso aí vai fazer mais sentido pra mim, entendeu? Posso colocar aqui, ó, se isso aqui tá caindo aqui, eu boto aqui que isso aqui é um Thor apanhando do Hulk, isso aqui é um Thor batendo no Hulk. Então eu consigo saber, consigo assimilar, isso aí faz sentido pra mim, tá certo? Ah, tem esse Kindle aqui, se eu quiser chamar isso aqui de, sei lá, chamar isso aqui de Cremilda, então esse Kindle aqui vai ser Cremilda, o nome do Kindle. O nome desse Kindle aqui vai ser Vovô, porque o meu avô é careca, tá certo? Então isso aí faz sentido para você. Então você tem que se familiarizar, você tem que se tornar a experiência o mais fiel a você, tá certo? E com o tempo você vai assimilar, você vai saber o que as pessoas estão falando da mesma forma que uma pessoa bilíngue entende tanto o português quanto o inglês ou qualquer outra combinação de idiomas. Mas isso não significa que você tem que ficar preso a esses nomes. Isso não significa que você tem que ficar virar escravo desses nomes. Você tem que entender o que funcionou, o que aconteceu nesse período de 4 horas aqui, para que esse Kindle ficasse dessa maneira. O que aconteceu nesse período de 4 horas aqui, para que esse Kindle ficasse dessa maneira, sem nenhuma sombra, para esse aqui ficasse com uma sombra gigante que parasse quase no mesmo lugar. O que aconteceu? É isso que você tem que entender, é isso que você tem que assimilar, tá certo, pessoal? Então, estudem, se especializem, traga o conhecimento para a sua realidade, tá certo? Mas o mais importante, seja você mesmo. Você não é um indivíduo qualquer que consegue imitar qualquer coisa, tá? Você tem a sua bagagem, você tem as suas crenças e isso vai determinar o que você vai aprender e a forma que você vai aprender, tá ok? Então, antes de procurar um curso, antes de pagar principalmente um curso, veja se você tem afinidade com aquele método e principalmente veja se você tem afinidade com aquele professor, tá? Depois disso, você se especializa, tá ok, pessoal? Então, vamos focar realmente no que importa, no que interessa, que é saber o que aconteceu. Não vamos ficar apenas decorando movimentos, porque em determinado momento isso não vai dar certo, tá? Se fosse somente decorar movimentos, todo robô seria lucrativo. Toda estratégia automatizada seria lucrativa. E a gente vê que não é isso que acontece. Ele é lucrativo durante um determinado período e depois daquele período ele não se torna mais lucrativo, podendo até quebrar a conta. Então, se fosse uma coisa totalmente técnica, se fosse uma coisa totalmente objetiva, que tem que ser assim, que tem que ser X, que tem que ser Y, senão, se fosse apenas isso, qualquer
robô seria lucrativo. Qualquer robô com uma gestão de 1 para 2 aí, perde 1, ganha 2, seria lucrativo. E a gente vê que não é assim, tá? Então, vamos aceitar a nossa natureza humana e saber utilizá-la da melhor maneira possível, tá? Mas para isso, o nosso aprendizado tem que fazer sentido pra gente, pra nossa vida. Não é fazer sentido na questão financeira. O cara ganhou 10 mil num dia, eu vou querer ganhar 10 mil num dia também. Não, é fazer sentido para sua realidade. Tá ok, pessoal? Muito obrigado. Um forte abraço. Qualquer dúvida pode comentar, pode questionar, e isso aí vai servir para a gente estar alimentando o nosso canal. Tá ok? Forte abraço, até o próximo vídeo e fique com Deus.